que acontece? Eu faço a entrevista com eles, beleza? Já assim, nos últimos dias, meu Deus, nossa, agora eu vou ter que voltar. O que acontece? Reprovado! Não passou! Ah! Fala galera, bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai conversar aqui com o Daniel Negri, um amigo meu assim. Quanto tempo que a gente se conhece? Nem sei, já faz, sei lá, 50 anos. Esse cara aí é velho, olha lá o tanto de cabelo branco. Não era assim. Mas, a história dele é muito legal, porque ele é um cara que saiu de Goiânia, foi pra Brasília, foi pra Illinois, foi pra Nova York. O cara pertence ao mundo, então vamos aqui ao nosso papo. Pô, que bom falar contigo. Faz um tempo, hein? Você tá. Inclusive, você prometeu que viria aqui visitar a gente e ainda tô esperando. Mano, tem que ver esse Covid aí, né? Porque o Covid fechou tudo, até hoje não tem nada aberto, e aí é difícil de atravessar. Mas ó, você sabe que eu vou. Já fui uma vez. Mas se apresenta Deu aí, cara. certo. Quem é você? Cara, você falou tudo, mas vamos ver se eu consigo acrescentar. Eu sou esse goiano que tem que ainda fala porta, porteira, portão. Ah, saí de Goiânia para trabalhar em Brasília. Eu fui trabalhar num banco. Interessante, né? Fui trabalhar nesse banco. O pessoal me encontrou na internet. Eu participava de sabe, Stack Overflow? Sei. Quem Na não época sabe? existia, eu acho que era o Google Groups, e aí eu ficava respondendo muitas perguntas sobre uma tecnologia da Adobe lá, a Adobe Flex. E eu acabei fazendo meu nome lá e alguém do banco me notou. E o banco usava bastante essa tecnologia e Adobe falou, Flex. cara, vem conversar com a gente. Aí eu fiquei assim, como que esses caras me acharam, velho? E aí me chamaram, eu fui para Brasília. E eu lembro muito da reação da minha família. Mas por que você vai se mudar? Né? Para que trabalhar em Brasília? Aqui já não Pra tá que bom. sou? Pra que sou? Para que sou? Aquilo já é um paraíso. Mas eu resolvi ir para Brasília, fui trabalhar no banco e depois do banco a gente se conheceu. Fomos trabalhar na mesma empresa pública. Eu me assemelho muito, porque minha mãe é goiana. Não sei se você sabe. Minha mãe é goiana. Passei muito da minha infância em Goiânia, lá na casa da minha avó, na casa dos meus tios. E eu entendo muito bem o sentimento familiar que o goiano tem de. Não só o goiano, tá? Muitas partes do Brasil também, de. Se aqui tá bom, pra que tu vai arriscar pra lá? Pra que você vai. Pra que você vai mexer aqui? Tá tudo aqui quentinho, pão de queijo tá assando. Pão de Então, queijo tá assando. Final de semana a gente toma uma cervejinha, faz uma carninha, né? Faz um churrasquinho e tal, né? É engraçado que na época já era adulto, já. Porém, uma das coisas que você percebe muito era assim, quando as coisas ficam feias ou ficam complicadas e sua família mora próximo de você, por exemplo, minha máquina de lavar estragou. Onde você vai lavar a máquina? Mamãe, você vai né? lavar, você lava a roupa ali na casa da mãe, né? Ali o final de semana até a máquina ficar pronta e tal. Olha, Até almoço, né? Vou ali almoçar, porque hoje não deu. e olha só, gente, antes da gente começar essa conversa aqui, eu tava falando com o Daniel e aí eu tava explicando pra ele. Hoje meu carro quebrou, hoje eu tive que buscar a menina em escola de bicicleta. Então, olha, tem isso, imigrar tem isso. A gente não tem muito ali o pai e a mãe, não. Você se vira, desenrola e já era. Mas ó, Por que, por que que a gente decide fazer isso? por que você vai mexer no que tá quieto? Pra que você vai largar o certo pelo duvidoso? Me conta aí um pouquinho dessa história. É interessante, uma vez eu vi num livro, ele falava assim, o imigrante, ele já é um artista, só pelo fato dele ser um imigrante, porque ele tem que se reinventar. Ele se É. reinventa na língua, ele se reinventa nos costumes, né? Ele se reinventa em tudo. Talvez por isso outros artistas aí. Olha, eu me comparando com artista. Nós somos artistas. Você é artista que eu sei. Ah, mas, bom, o que eu faço hoje? A gente se conheceu como desenvolvedor, né? Foi. É interessante que nossa profissão permite isso.
Mas, bom, hoje eu sou desenvolvedor também. Acaba que depois do certo tempo você já começa a pegar cargos de gestão. E hoje eu trabalho aqui em Nova York, depois de 8 anos vivendo nos Estados Unidos. E tem muita história até chegar aqui nesses Estados Unidos, até Mas nessa Nova York. me conta, você tava lá no Brasil, a gente trabalhava junto no seu último emprego no Brasil, mas era bastante estável, assim, tinha uma certa estabilidade. Eu acho que é bem aquele emprego que ganha o suficiente, trabalha o que precisa e tem uma certa estabilidade. Então, é, como que foi na sua cabeça tomar a decisão? Olha, eu vou trocar isso que tá muito certo, já tô aqui, já tô ganhando, já tô aqui. Pra que eu vou sair daqui e vou caçar sarna pra me coçar em outra língua? O ser humano é um bicho besta, né? Olha eu usando meu goianês. Tava confortável em Goiânia e falei, não serve, vou para Brasília, onde eu tenho que aprender a falar porta ao invés de porta. Porta. Mas é porta. É porta. Não é vasilha, é louça, tá bom? E aí, chego em Brasília, fico um tempo lá, eu fiquei em Brasília 5 anos, né? E a EBC dava pra gente essa estabilidade incrível, mas, cara, tem a tal da pulguinha, a maldita da pulguinha, que fala assim, deu, né? Vamos procurar algo mais? E uma noite, eu lembro que eu saí meio chateado, estava numa situação esquisita lá na EBC, por questões políticas e tudo. E eu falei para minha esposa, amor, o que você acha da gente largar tudo e morar fora? Sabe o que ela falou? Ela falou, eu topo. Só tem um detalhe. Eu topo. Qualquer lugar, menos os Estados Unidos. Não, você tá brincando. Tem lógica? Muito menos Nova York. Que é onde você mora. É daí que você tá falando agora, né, inclusive. É aí que estou falando agora, e meu sogro acabou de sair daqui de casa, porque ele estava brincando com a nossa filha, ele que busca ela na escola e tudo. Nova York juntando famílias e refazendo as pazes. Mas profissionalmente falando, é um passo muito grande, porque você, diz aí, até onde eu sei, você saiu de uma capital, que é Brasília, que tem tudo, e você foi pro meio do mato nos Estados Unidos, porque a gente fala, Estados Unidos, a gente pinta ali que é Nova York, Seattle, Miami, mas tem fim do mundo, tem onde o vento faz a curva. E eu acho que tu foi não foi muito assim pra uma metrópole, né? Tu foi ali pra um lugarzinho mais quente. Cara, olha só que loucura. Quando a gente decidiu, beleza, vamos para os Estados Unidos, cara, a gente fez a cabeça e, bicho, se eu te falar a quantidade de coisas, de coincidências que aconteceram no momento em que a gente decidiu vamos para os Estados Unidos, cara, surgiu um amigo, assim, que eu trabalhei com ele, sei lá, 2, 3 dias, logo depois disso ele saiu da empresa. Eu encontrei com um amigo e falou assim, pô, Dani, que bom te ver. Pô, eu tô voltando, você tem feito, etc. E eu falei, cara, eu tô trabalhando na EBC e eu tava até falando com a minha esposa, eu tenho muita vontade de morar fora. E ele, mentira, onde você quer morar? Eu falei, sei lá, qualquer fora. Lugar menos Nova York. E ele, bicho, eu tô voltando dos Estados Unidos agora e eu preciso de alguém para me repor lá, porque minha esposa, eu tô me casando, minha esposa mora aqui e tal, eu preciso de alguém. E eu sei que você é um cara que é bom. Então, você não quer pegar minha vaga, não? Eu falei, nossa! Como assim, cara? Eu encontrei Cadu, um grande amigo. Claro. Só que detalhe, eu não falava inglês, velho. Eu enrolava. E aí, do dia que a gente do dia que a gente decidiu, beleza, vamos, e aí surgiu a oportunidade, cara, eu corri e me inscrevi num curso para aprender inglês. E eu tinha tipo 2 semanas para aprender inglês, saca? E detalhe, eu ficava escutando muito as pessoas falarem, né? Ou mesmo assistindo Friends e tal. E o que acontece? Eu não sabia a base do inglês, mas eu sabia enrolar bem no sotaque, sabe? Porque na realidade eu só estava copiando frases inteiras, tá ligado? O que acontece muito, quem tá aprendendo inglês é o quê? Você traduz do português para o inglês. Ao invés de eu traduzir, eu comecei a já estava pronto. Copiava, e às vezes as frases não caíam nem um pouco, pelo contrário, caiu totalmente mal, entendeu?
Mas eu copiava ao ponto de que eu roubava frases do Ross ou do Chandler. Esse era o programa favorito da minha esposa. Ou então, por exemplo, South Park. Velho, você não usa South Park no trabalho. Já E eu achou? usava frases daquilo. Você soltava uns slangs aí pro seu chefe, pra galera. E aí, velho, o Cadu conseguiu com que eu fizesse a entrevista com a empresa. Já conta a empresa, mas basicamente quem me atendeu, quem fez a entrevista foi uma gerente indiana. Nossos inglês, eu não entendia nada do que ela falava e ela muito menos do que eu falava, mas o Cadu chegou e falou assim, não, ele é bom, pode ir. E eu fui com a cara e coragem, sem falar inglês direito Bom, essa história é um resumão, tá? Mas a ideia é... Olha, eu semana passada gravei um outro vídeo, uma outra entrevista com o Bruno. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Sim. E a gente chegou na mesma conclusão. Língua, a gente fica com medo. É um negócio, assim, quase que espiritual, que você sente assim, tô ferrado. Cara, língua é postura. Cara, com a língua você tem que ser cara de pau. Você tem que ir lá e falar assim, claro que eu sei falar inglês. Mentira, você não tá entendendo nada. Indiano, ó, eu fiz uma entrevista com o indiano, foi a primeira vez que eu fiquei assim, meia hora conversando com o indiano, eu e ele por telefone. Foram aquelas meia hora constrangedoras a ponto de eu entrar e sair e não saber o tema, eu não sabia o que o cara tava falando do início. Assim, ó, eu desliguei o telefone e fiquei assim, Jesus amado, o que aconteceu? Cara... Então ainda tem isso, porque ainda tem uns sotaques muito fortes que a gente tem. A gente só se adapta na moral, emergindo mesmo. Eu vou repetir a frase que inclusive o seu amigo falou. Uma vez que você não tá vendo a pessoa gesticular na sua frente, fica bem mais difícil. Porém, cara, se você tá com a postura e você quer ir, mano, põe culpa na ligação. Entendeu? Ruído. Ruído. E vai, cara. No final, você vai codar na língua que você escolheu. Você não vai codar basicamente em inglês, por assim falar, né? E cara, é postura. É falar, vou pra frente, encarar nos peitos e claro, agora é fácil falar, né? Mas é ir pra frente. É a hora que você põe na sua cabeça que, não, eu tô no lugar certo, eu sou capaz e eu vou... Acontece, velho. O mundo conspira. Vem cá, eu fiquei curioso. Você acha... Qual foi a influência do... Porque você falou aí que foi uma decisão familiar. Foi você e sua esposa que decidiram, vamos. Qual você acha que foi importante a participação dela na tomada de decisão? Sem ela não acontece. Sem ela não acontece. Mas vamos supor se ela falasse assim, ó. Tá, Daniel, você quer ir... Então vamos, mas eu tô indo meio que assim a contragosto. Ela foi uma pessoa que topou de fato. Você teria vindo? Ou você daria algum... Você já viu alguém que foi com a esposa meio que contra ali e tal? Já. A gente encontra muito isso. É mais sofrido, né? Você vai passar por exemplo, a gente... uma das coisas que acontece para quem tá vindo é que, na maioria dos casos, quando o marido... se o marido é quem conseguiu a vaga, ele vai pegar um visto aqui nos Estados Unidos, aonde a outra parte não pode trabalhar. Então, o visto de trabalho... Você está falando do H1B, né? Que é aquele visto de trabalho comum. Exatamente. O cônjuge não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Então, ela meio que abre mão da carreira, da própria carreira, né? Cara, a minha esposa, ela trabalhava para uma grande... trabalhava fabricando cerveja. Ela era gigante numa das maiores empresas produtoras de bebida do país. Ela tinha um cargo maior do que o meu. Você consegue entender isso? E aí chegar e falar assim, vamos, e aí a gente vai bancar. Então, o que eu vejo de outros brasileiros conversando com eles, que é assim, às vezes a esposa vem, ela tem que largar tudo, e existe um certo sofrimento, porque querendo ou não, ela deixou... não só a família dela, ela deixa um pedaço dela também. Porque a profissão diz muito sobre as suas escolhas pessoais, né? E aí, para essa galera que tá sobre isso, o único conselho que eu posso dar é tenha um pouco de paciência. Porque vai ter um momento em que, primeiro, você vai poder trabalhar de volta, né?
Aí já tem outros vistos que podem permitir que você trabalhe. A outra possibilidade é que você vá e faça entrevista e outra empresa vai lá e resolve te dar um visto de trabalho também. Mas assim, tem que estar em conjunto, os dois. Só para te dar uma ideia, quando eu vim, minha esposa ficou. A gente ficou 8 meses. Isso para um casal, assim, razoavelmente recém-casado, 8 meses longe um do outro, tem que ter uma certa estrutura familiar. É. E, cara, Exato. ela que fechou o apartamento. Ela que vendeu o nosso... Sabe aquele apartamento de recém-casado, que as mobílias estão todas lindas? Aquela máquina de lavar que você ganhou de alguém da família, sabe? E aí você vende tudo, a quase Ela o que preço de desenrolou. banana. Ela fez tudo. Então ela foi uma parceiraça, assim, gigante no processo. Ela... E aí você chega nos Estados Unidos, você vai para uma cidade de interior com inverno pesado. Cara, me conta aí como é que foi essa experiência. Cara, é aquele negócio, né? Quando a gente põe na cabeça que a gente quer ir, você começa a aceitar muita coisa. Até porque se você ficar escolhendo demais, o mundo te escolhe. E eu acabei entrando como consultor e me mandaram para uma cidadezinha no X do mundo, para não falar uma parte do corpo. Num lugar ermo, A gente entendeu. como consultor. Chegou lá, bicho. Pô, querendo ou não, uma das coisas que o brasileiro tem que se sentir muito orgulhoso é que, em termos de tecnologia, nós somos bons. A gente manda bem. A gente trabalha com o que há de moderno, tá ligado? Só que eu cheguei lá, bicho, eu fui trabalhar para essa empresa, é uma das maiores empresas que fabrica trator. O negócio deles é trator, não é informática, né? E aí eu cheguei lá, era uma versão de Java, tipo, muito velha, muito velha. A aplicação era extremamente velha. Só para te dar uma ideia, a aplicação era um arquivo. E tinha mais de 20 engenheiros trabalhando em um arquivo. Uma vez eu usei Não, o editor... calma. Né? Tinha uma classe Java. É isso. Era um arquivo JSP. E é isso. Uau! Um arquivo JSP. Esse arquivo JSP movimenta milhões de dólares, não só aqui nos Estados Unidos, mas também na China, porque é o que eles chamam de part store, que é basicamente a loja onde você usa para comprar peças de reposição para trator. E o mundo inteiro usa essa Aquela página. uma página JSP. Basicamente. Java Server Page. Uau! Esse daí. Então claramente, esse era além da cidade ser remota, e ser de interior, e ser fria, ainda tinha a questão de que era um emprego que naturalmente você gostava muito, porque era uma tecnologia boa, e trabalhando assim, né? Eu lembro que eu cheguei lá e eu passei mais ou menos 2 semanas e o inverno estava chegando. Eu saí de Goiás, onde a temperatura média é 28, sabe? Você nunca olha o termômetro, porque é sempre 28, 35, né? Não, a variação é assim, quente ou extremamente quente, ou às vezes 40 graus, né? E eu fui parar nessa cidade em que, por exemplo, era tão louco, porque era final de outubro, a variação era assim, meio-dia batia, sei lá, 30 graus Celsius. À noite caía para menos 15, menos 20. Uau. Cara, a próxima a Chicago, essa cidade chama Illinois, chama Peoria, e fica em Illinois. Aquela cidade ela é muito conhecida por ter muitos ventos. Eles chamam de Wind City, Chicago, né? Então essa variação de temperatura acontece bastante. Aqui as construções são bastante baseadas em madeira. Então as portas, por exemplo, não abriam ou fechavam direito nessa época do ano, porque elas dilatavam e comprimiam muito, né? E, cara, eu não tinha roupa para isso, eu não tinha preparação psicológica para isso. Sem minha esposa, então, muito menos. E fui parar lá, e eu lembro que depois de 2 semanas, eu tive aquela constatação, assim, que te dá, do tipo, acho que eu fiz bobagem. E eu lembro que eu pus no meu calendário, falei, cara, daqui 2 anos eu volto. Não vai rolar. Isso então aqui não vai rolar. Você já meio que tinha decidido ali que ia ser uma parada temporária. Eu falei, aqui não vai rolar. E olha que detalhe,
eu escrevi na minha agendinha. A minha agendinha tinha um calendário, né? E ela, por incrível que pareça, tinha 2 anos. E eu fui lá na minha agendinha e pus assim, data da volta. Resumo da obra. Como você vê, eu não fiquei muito empolgado com o trabalho. E aquela tecnologia, eu nunca tinha trabalhado com aquilo. E, cara, eu era muito empolgado com tecnologia nova. O que acontece? O pessoal dessa empresa, eu era consultor. Sendo consultor, você não tem muito vínculo com a empresa. A gerente do projeto chega para minha empresa de consultoria e fala assim, então, eu quero que troque o recurso. Foi uma das primeiras vezes que eu fui chamado de recurso. O que significa trocar o recurso? Liga meu gestor dessa empresa de consultoria e fala assim, Daniel, o que aconteceu? A fulana de tal mandou trocar você, cara. Eu vou ter que mandar outro engenheiro. Meu Deus! Resumo, fui lá, acordei, isso era uma sexta-feira. Voltei para a empresa, cara, eles não deixaram eu nem pegar minhas coisas e entrar na empresa. Teve que vir uma pessoa me acompanhar. Eu peguei uma daquelas caixas, sabe aquelas caixas de filme? Igual filme, caixa de papelão. Por tudo, assim. As caixas de papelão, por tudo que era meu lá, e fui para casa pensando, e agora? Ó, se liga. Demissão na gringa, na maioria dos casos, é imediata, né? Você não tem aviso prévio. É imediata? Não existe essa de... Se levanta e vai pra casa. Já sai escoltando. Adeus. Velho, eu nunca tinha sido demitido na minha vida. As pessoas na qual eu trabalhei, em geral, elas gostavam do meu trabalho, né? E dessa vez, eles só não gostaram quando eles me demitiram. Eles pediram para trocar o recurso. Eu tinha acabado de alugar um apartamento. Eu tinha acabado de alugar... Por incrível que pareça, aqui se aluga móveis, né? Mas eu tinha feito contrato de tipo 1 ano, 2 anos, e agora eu tô demitido, e eu tô voltando para casa pensando, e agora? Eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei, fui demitido. Minha esposa estava tendo um daqueles almoços de despedida com a empresa dela, naquele mesmo dia, naquela mesma hora. A vontade dela foi de olhar para o pessoal e falar assim, então, galera, brincadeirinha! Yeah! Soltar um yeah! Você não sabe o que você faz da sua vida, sabe? O tanto que você já investiu e tal. Mas nessa hora, eu imagino que passou pela sua cabeça, você queria adiantar a sua volta pro Brasil. Por incrível que pareça, aquilo não me passou pela cabeça. Você ainda queria insistir em ficar nos Estados Unidos? É muito esquisito. Hoje, pensando, eu não lembro de momento algum pensar, nossa, agora vou voltar para o Brasil. E até na época mesmo que eu falei, que eu marquei no calendário lá, esse dia eu vou sair, eu não pensei em voltar para o Brasil. Eu pensei, nossa, eu vou sair daqui. Vou para outro lugar. Voltei para casa e já comecei automaticamente a olhar tudo quanto era empresa que estava contratando para ver se eu conseguia trabalhar. E aí comecei a mandar currículo e tal. Mas o seu visto deixava? Não deixava. Aí é que morava o problema. Às vezes a galera queria contratar e eu falava, então, você não pode me contratar, porque o meu visto é a consultoria. Logo, você tem que contratar a consultoria. Você topa? E trabalho de consultor ele é um pouco mais caro, né? Tem as suas vantagens, mas ele é bem mais caro o contrato. E tem muita gente que não gosta de consultoria. E ele ficava assim, poxa, mas se um cara massa... mas eu não consigo. Vou tentar outros candidatos. A empresa de consultoria não queria desperdiçar o dinheiro que eles já tinham desperdiçado comigo, de passagem e tudo. E processo do visto e tudo, né? Processo, porque tudo isso aí é uma grana que a empresa investe em você. E eles falaram assim, então, aí em Peoria não vai rolar. Para onde que eu posso te mandar? Aí o cara, pensei assim... Qualquer lugar mesmo. Me manda para Nova York. Como assim, cara? Depois eu fecho com a minha esposa. Você tá brincando. Porque a gente sabia que o pai dela morava por aqui. Só que eles se falavam de vez em quando, mas eles não estavam muito preparados para essa junção familiar dessa forma. Ainda mais com um marido desempregado, né? A empresa, beleza, vou te mandar para Nova York. Eu lembro até hoje, uma das coisas que eu mais ficava empolgado em relação a Nova York é que quando você olha no Google Street View, se você andar nas ruas, você vai ver gente, né, nas calçadas. O tempo inteiro. Em Peoria, cara, a cidade era gigante, linda.
só para carro, ninguém andando. Parecia que eu estava no meio do deserto. Porque as pessoas ou estavam em casa ou estavam no trabalho e não tinha muita interação. Em Nova York, tinha gente saindo por tudo quanto é canto, literalmente. Cara, eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu adotei o estilo de vida de bike, né? Agora eu faço tudo de bike, o máximo que eu posso. Eu também. Inclusive, eu também. meu carro tá quebrado. Ai. Esse daqui é o Grand Fond do New York. O que acontece? Basicamente é uma competição que tem para ciclista. E uma coisa que eu tô começando a basear minha vida é cidades menos car-centric, que sejam menos focada em carros e mais people-centric. Isso faz muito sentido. Aqui eu tô falando de Vancouver, aqui também tem muito essa vibe. É o tempo inteiro gente na rua. Isso é bem legal. E aí a cidade é mais estruturada para as pessoas do que para os carros se locomover. É bem legal. Então, você tá ali sem um contrato. A sua situação agora é que você é um consultor sem prestar nenhuma consultoria. Então, eu imagino que a empresa que tá te de fato contratando, a sua fonte de renda, ela não vai ficar muito feliz se a situação perdurar muito tempo, né? Então, quanto mais rápido você arrumar um contrato para você começar a agir, melhor. Quanto tempo foi que você ficou ali demandado? Vou te dar em números. Em Peoria, se você tem um salário de, sei lá, $3.000, e na época $3.000 era muito próximo a R$3.000, tá? Isso ajuda bastante. $3.000 você vive tranquilo. Eu lembro que era menor. Meu aluguel era 650, então eu tinha o resto para comprar de coisas, né? Uau! Mano, com 650, eu não alugava um porão aqui, entendeu? E aí, o que a empresa fez? Eles falaram, Dani, você tem $2.000 e é isso. Se você ficar aí 2 meses, você ficar 3 meses, você tem $2.000. Baixaram o seu salário enquanto estava em intermandato? Como eu não tinha contrato, né? Eles basicamente pegaram o salário que eles teriam, assim, ainda um resto do salário e falaram, toma aí, 2.000 em Nova York. Uau! Mano, que perrengue, você tá doido. E eu achava que morar em Nova York era muito massa. Só que, detalhe, ninguém me contou que Nova York se lembra muito Brasília. Você não mora em Nova York. Você trabalha em Nova York. E mora no subúrbio. Você vai morar nos subúrbios. E nesse caso, eu fui morar numa cidade que eu vou deixar, quem estiver assistindo a gente, a cidade se chama Newark. A pronúncia, às vezes, lembra como Nova York, mas se chama Newark. Lembra que eu falei que o 650 não vive em Nova York? Eu arranjei um aluguel que custava 180. Uau! $180. Era uma caixa de papelão, né? O cara pegou uma sala, ele só colocou uma cortina na sala e eu comprei um colchão inflável e nessa sala eu dormi durante, sei lá, 6, 7 meses. Por que você não voltou? Cara, uma vez que você põe na cabeça já era. E você sabe que você tem uma mistura de estupidez com insistência, sabe? Quem vem pra cá e que deu tudo certo, eu falo, pô, parabéns. A gente aprende aqui uma expressão que em português não cai bem, mas em inglês, good for you. Que bom que aconteceu pra você. De boa, que legal. Mas, bicho, pra mim não foi assim. E eu conheço uma galera que não foi assim também, sabe? Mas tem uma coisa que eu vi demais. Aconteceu isso com... Olha, eu diria todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço que imigrou pro Canadá, pros Estados Unidos, pra Europa, que é o seguinte, em algum momento, você vai ser absurdamente abençoado. Porque gringo é muito generoso. Gringo, quando pega um cara bom de trabalho, em alguma hora ele te ajuda. Qual foi aquela hora que a sua sorte mudou e as coisas começaram a acontecer? Cara, chegou aqui, eu tinha que fazer entrevista. Eu tava fazendo 3 entrevistas por dia. E com aquele dinheirinho que sobrou, eu usava para pagar o ônibus, porque transporte aqui também é muito caro, né? E eu morava, cara, de Nova York era mais ou menos 1h45, 2 horas. Né? Eu pegava trem e ia. Então, às vezes, eu marcava 3 entrevistas na cidade, né? E tentava fazer com que elas rendessem. E assim,
umas Pra próximas caber. das outras. Porque eu não dava tempo de voltar ou ia ficar muito caro de voltar. Eu fui fazendo entrevista. Aí eu fui e conheci uma empresa que hoje eu sou extremamente grato. Trabalhei com eles durante 6 para 8 anos, que se chama Kaplan. É uma empresa de educação. O que acontece? Eu faço a entrevista com eles, beleza? Já assim, nos últimos dias, meu Deus, nossa, agora eu vou ter que voltar. O que acontece? Reprovado! Não passou! Um cara me perguntou uma pergunta muito específica sobre coleções de Java lá e eu não soube responder. O cara que conversou comigo pela primeira vez, que era meio que dono da vaga, ele gostou muito da minha cara, ele gostou muito da minha atitude, porque eu chegava sempre, positivo. Quem me via não sabia que eu tava lá em Newark. Eu chegava assim, com a melhor cara do mundo, empolgado. Falei, cara, tô aqui, que bom, obrigado por me receber e tal. Atitude positiva, né? E ele gostou muito da energia. Ele até falava, eu não entendo vocês brasileiros, vocês têm umas energias. Mas, bom, ele gostou muito da minha cara. E do que eu fui reprovado, ele me liga. Então, Daddy, e eu entendendo mais ou menos o inglês dele, o que aconteceu na entrevista? Pá? Eu falei, eu acho que eu não me dei bem, mas, poxa, obrigado, muito obrigado. O que ele fez? Ele conversou com o chefe dele e falou assim, olha, eu sei que ele reprovou, só que eu quero bancar ele. Mesmo que ele não vai trabalhar nesse projeto que ele iria, eu quero eu vou bancar. Quero trazer esse cara. O pessoal ficou assim, certeza, né? Porque, em geral, aqui, esse lance de uma pessoa abraçar sua causa, ela conta muito. Você tem que achar um padrinho, né? E padrinho você acha com 10 segundos de interação ou com anos de amizade. O cara abraçou a causa, arranjou um jeito de me trazer e eu fui trabalhar para aquela. Anos depois, o que acontece? Eu trabalhei assim, cara, como se não houvesse amanhã. Tipo, aqui eu vou ser o melhor, entendeu? Eu vou tudo que precisar eu vou fazer. Eu lembro que esse chefe que me bancou, ele falou assim, Daniel, vou te falar um negócio que você não, pelo amor de Deus, você não fica chateado. Seu inglês sucks. Seu inglês é horroroso. Eu vou pagar para você um curso de inglês. Você topa? Uau! Óbvio que eu topo. Ele não só bancou a vaga, como ele bancou o meu negócio. Porque ele falou assim, você tem um puta potencial para ir muito mais longe. Porque eu não cheguei como tech lead ou staff engineer. Não, eu cheguei como engineer. Não era nem senior software engineer. E ele falou, não, eu vejo que quando você está pensando, dentro da sua cabeça, está rolando muita coisa. Só que eu não acho que é justo você não conseguir expressar aquilo que você está pensando. Eu vejo que você está travado. Então, toma aqui um curso de inglês. Ele pagou para mim 2 meses de curso de inglês. Eu fui aprendendo, fui ficando mais confiante. 8 anos depois, eu era Head of Engineering. Eu virei chefe de projeto. Eu virei... os caras que me entrevistaram agora eram os meus direct reports, que é os caras que reportam para mim. Os caras que te rejeitaram, agora são os caras que reportam para você. Uau. E não é para ficar cantando assim, eu sou aquele negócio, se você põe a cara tapa, você vai colher, tem que correr atrás. Não foi de um dia para noite, demorou muitos anos para chegar sobre isso, mas é aquele negócio, é mostrar serviço, é estar disposto, ter sempre uma ideia positiva, né? E para quem, por exemplo, uma dica para quem está entrevistando, todas as empresas que eu entrevistei até hoje na minha vida, todos eles falam assim, você tem que ser mente aberta, você tem que se demonstrar aberto a iniciativas. E, cara, na empresa eu era super aberto, até porque querendo, né, aceitação e querendo fazer as coisas acontecerem. Fiquei na Kaplan durante muitos anos. Sou extremamente grato a eles. Foram eles que patrocinaram o seu Green Card, inclusive. Foram eles que patrocinaram o meu Green Card. A gente teve uma turbulência gigante na transição de governos, né? E Green Cards aqui estavam extremamente difíceis. Só para ter uma ideia, tá? Um processo de Green Card para uma empresa hoje, ela não sai por menos de $100 mil. Ou seja, é muito caro para a empresa fazer o processo para você. Nossa. Tá, você consegue mais barato e tal. Só que a empresa não vai fazer as coisas manualmente. E eles querem que você renda. Eles não querem que você fique lá gastando tempo. Eles querem botar esses 100 mil de volta no bolso, né? Exatamente. Não é toda empresa que queira
que está a fim de te dar um green card, de entrar nesse processo. Que patrocina o seu green card. Eles abraçaram a causa e fizeram o processo para mim e rolou. Depois de vários anos no processo, não é imediato, o processo todo enrolou, demora. E aí, hoje, estou aqui, de green card, posso ir e voltar. Por exemplo, o Covid está rolando, eu fui para o Brasil, passei o Natal lá e tudo, porque com green card você pode, né? Mas, ralei. Agora, se tem uma lição que eu tirei aqui dessa conversa, cara, que me relembrou muito bem, é o seguinte: existe uma turma que acha que quando a gente imigra, todo mundo, especialmente os americanos, odeiam imigrantes. Americano odeia imigrante. Eu diria que existe, claro, vai ter gente que odeia pão de queijo, tem gente que odeia pão de queijo, então assim, vai ter gente que odeia qualquer coisa. Mas a lição que eu tô aqui, assim, meio que sem palavras, é o tanto que eu fui abençoado com a generosidade de gringo já na minha vida. Eu já vi vários amigos meus sendo abençoados pela generosidade de gringos na vida. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, que aconteceu com um amigo meu, que ele cara, ele passou por muito perrengue. No final das contas, ele tava fazendo Uber e pra se manter legal, é um rolo danado, enfim, a história dele é bem complicada. E aí ele tava trabalhando no final de semana, de madrugada, e, cara, sacrificando tudo. E aí chegou um momento que um dos clientes dele tava de madrugada ali voltando do aeroporto e tal, e percebeu o tanto que ele tava ali cansado, exausto, mas ainda se dando, assim, com o alto astral, com a boa atitude e querendo trabalhar. Que o cara pagou a janta dele, pra não ficar longa. A história foi o seguinte: o cliente do Uber chamou o cara, levou ele no restaurante, pagou pra ele lá o jantar lá no restaurante, sentou de frente com esse meu amigo, jantou ali querendo ouvir a história dele. E aí, quando esse meu amigo veio me contar a história dele, ele começou a se emocionar me contando. Ele falou bem assim: Demetrio, fazia muito tempo que eu tava trabalhando tanto que fazia muito tempo que eu não dividia uma refeição com alguém. Aí esse gringo, ele me colocou: cara, relaxa, tá comigo, vamos jantar, tal. Levou ele pro restaurante legal, pagou o jantar dele, voltou pra casa, entrou dentro do Uber, quando chegou em casa, deu uma gorjeta de $100 na mão dele e falou assim: cara, vai pra casa descansar. É muito legal quando a gente vê o tanto que a gente é ajudado. E eu acredito que Deus coloca conexões e pessoas que vão estar ali te abençoando, sendo generosos com você e te ajudando. E a gente esbarra com essa galera aí, uma hora ou outra, na nossa trajetória. A sua história é muito bonita. Pra gente que é brasileiro, a gente tem que usar muito a fama que a gente tem, né? Tem muito brasileiro que não gosta muito de se abraçar com o brasileiro e falar: sou brasileiro, fica querendo imitar sotaque, né? Esquece o sotaque, velho. Eles querem seu sotaque. E brasileiro... A gente é caloroso, a gente fala pra caramba, a gente faz churrasco, né? Tem que ser brasileiro. Sabe por que eu virei líder de projeto? Porque eu era o cara que, na hora do almoço, eu ficava enchendo o saco da galera pra vir almoçar junto na mesa. Porque eles queriam almoçar ali no computador dele. E eu: não, cara, vamos lá almoçar junto, a gente vai conversar abobrinha. E eles ficavam assim, empolgadíssimos com a energia, com aquele sotaque quebrado, eu falando bobagem, falando um monte de palavras nada a ver. Abraça isso é você, tá ligado? Isso é o que te faz autêntico, né? É interessante, nunca critique sotaque, nunca, de ninguém. Uma das coisas que eu amo de morar em Nova York é que o dia que eu cheguei em Nova York, eu virei nova-iorquino. E eu acredito que Toronto é assim, Quebec é assim, Vancouver é assim, essas grandes cidades incríveis, elas são assim. E eles falavam, ninguém tava nem aí se eu era do Brasil. Pelo contrário, ser do Brasil era positivo. E eles ficavam perguntando e como era o Brasil e tal. Detalhe, muito gringo, mas é muito. Conhece o Brasil mais do que eu. Eles falam: não, cara, eu já fui pro Brasil. Eu fiz Amazônia, eu fiz Pará, eu fiz Bahia, e fui descendo, e eu falo assim: cara, eu conheço Goiânia, Brasília, São Paulo, e é isso. Chegou, se você encontrar alguém que é negativo, cara, não tem problema, cada um tem a sua viagem e tal.
vai para outra pessoa, vai para outra empresa, vai para outros amigos. E, velho, vira as costas. Você vai encontrar gente assim, não é só na gringa, você vai encontrar até no Brasil. Você tem que achar pessoas que celebrem com você, tá ligado? Você tem que tocar aonde você faz sucesso, né? Exatamente. Serve para a banda e serve para você. O fato que eu sou casado com a minha esposa é porque para ela eu faço sucesso. Tá ligado? Para mim também. Né? Então você tem que colar em gente que você faz sucesso. Se você não está fazendo sucesso, ou você tenta corrigir, ou, velho, parte para outra. E é isso, energia positiva chega aqui e destrói tudo. Você falou uma coisa que eu achei muito legal. Eu lembro de eu ter tido um emprego, que eu até narrei no meu livro Tech Job no Exterior, Consiga um Tech Job no Exterior. Então, acha aí na Amazon, Consiga um Tech Job no Exterior, é um livro que eu publiquei com toda a minha história. A galera tá gostando, né? Os amigos falam, a minha mãe gostou, né? Cara... Mas, se liga. Existe essa individualidade mesmo, que eu trabalhei num lugar onde as pessoas, Daniel, era tão bizarro o lance do almoço que você falou, que às vezes 3 pessoas faziam pedidos no mesmo restaurante, tinham 3 entregas e elas almoçavam uma do lado das outras, com entregas diferentes do mesmo restaurante, e assim, cada um no seu mundinho. Então, esse lance de ser brasileiro que você falou aí, de ser o cara que junta e se importa, porque a gente se importa com as pessoas, entendeu? Isso Total. realmente abrilhanta. Bem legal. Cara, a sua história, ela é demais. Eu espero que a gente tenha outro papo desse mesmo. Total. Você é um brother, assim, que eu admiro, que eu fiz muita questão da gente estar aqui hoje. Mesmo. Então, assim, espero mesmo que a gente tenha outra conversa dessa, pelo menos uma a mais, né? Tem que ser várias outras. Obrigado por compartilhar essa história. Uma história de persistência, uma história de superação, uma história de sofrimento, mas uma história que, olha, hoje o cara tá lá colhendo fruto. O não você já tem. Exatamente. Vamos correr atrás do sim, né não? E vamos atrás do sim até ele sair. Ele sai. O mundo é muito grande, são muitas oportunidades. A gente só precisa encontrar a porta certa no momento certo. E eu queria mesmo te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Clica no bendito do like aí, pelo amor de Deus. Gosta desse vídeo, se inscreve nesse canal. Clica no sininho. E se lá no futuro o YouTube inventar outra coisa, clica nessa outra coisa aí que ainda não existe também, tá? Porque isso vai ajudar a gente pra caramba. Espero que você tenha gostado, Daniel. Obrigadão, Clica lá. Valeu, Clica lá. Valeu. Obrigado.